Estou aqui na escola com muita saudade de vocês. Hoje nós vamos estudar ciências. Fica ligadinho aí nessa aula porque ela vai pegar fogo. Materiais combustíveis. A matéria combustível é aquela que, recebendo o calor inicial, tem a propriedade de reagir com o oxigênio do ar e entrar em combustão. Combustão nada mais é do que a queima de um material. E nessa reação, a liberação da energia contida na matéria combustível e de gás carbônico. Portanto, combustível é todo material que queima e libera energia. Comburente é a substância que alimenta a combustão. E calor inicial, que pode ser a chama de um fósforo, é o calor que inicia a combustão. A madeira, o álcool, a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o gás de cozinha são exemplos de materiais combustíveis. Existem vários tipos de combustíveis. O carvão mineral é um tipo de combustível fóssil, formado pelo soterramento de florestas que existem há milhões de anos. Uma vez soterradas por grandes camadas de sedimentos, as árvores lentamente se petrificam e formam o carvão mineral. Esse carvão é extraído do subsolo. Petróleo. O petróleo é um líquido escuro e grosso. Para ser aproveitado, precisa ser retirado do subsolo dos continentes e dos oceanos. Em ambos os casos, para extraí-lo, o solo deve ser perfurado até o local de depósito. O petróleo é então retirado por meio de canos e bombas até a superfície. A instalação para perfurar poços e retirar petróleo chama-se plataforma. No Brasil, a maioria das reservas está no subsolo do oceano, a centenas de quilômetros da costa. Por isso, as plataformas de extração encontram-se em alto mar. Elas são flutuantes e presas ao fundo do mar por meio de âncoras. Depois de extraído do subsolo, para ser aproveitado, o petróleo passa por uma série de transformações em uma refinaria. É o processo de refino ou refinação. Do refino do petróleo são obtidos os derivados dele, como a gasolina, querosene, o gás liquefeito, que servem de combustíveis. Outros derivados, como a nafta, são utilizados na fabricação de numerosos produtos, como materiais de construção, embalagens, tintas, fertilizantes, plásticos, entre muitos outros. No Brasil, é na região sudeste que estão as maiorias de reservas de petróleo, no subsolo submarino, a milhares de metros de profundidade. Elas estão localizadas na costa dos estados do Rio, Espírito Santo e São Paulo. Uma grande área com petróleo chama-se bacia. A Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, é uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. Uma das maiores bacias de petróleo do Brasil se localiza em algumas centenas de quilômetros do litoral do estado de São Paulo. Chama-se Bacia de Santos, e o petróleo dessa área situa-se a milhares e milhares de metros de profundidade, abaixo de uma camada de sal. Por isso, essa área é chamada de pré-sal. A camada de pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, abaixo do leito do mar, e engloba 3 bacias: Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontrado nessa área está a profundidades que superam os 7.000 metros, abaixo de uma extensa camada de sal, que, segundo os geólogos, conserva a qualidade do petróleo. Gás natural. O gás natural é um combustível fóssil, assim como o petróleo, encontrado entre rochas em áreas profundas da Terra. O gás natural veicular, o GNV,
é cada vez mais usado como combustível, pois um veículo abastecido com GNV percorre uma distância maior do que outro abastecido com a mesma quantidade de gasolina, o que gera maior economia. Outra vantagem do gás natural é que a sua combustão libera menos gás carbônico e outros resíduos, sendo, portanto, menos poluente. Existem também os biocombustíveis. Essa é uma alternativa aos combustíveis fósseis, como o petróleo e gás natural. Os biocombustíveis representam uma opção de fonte de energia renovável e menos poluentes. No Brasil, os biocombustíveis são o etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, e o biodiesel, proveniente do processamento de óleos vegetais e gordura animal. Por isso, é considerado um combustível renovável. O biodiesel é adicionado em proporções variáveis ao diesel, derivado do petróleo, como combustível para ônibus e caminhões principalmente. O fogo é uma matéria muito perigosa que pode causar acidentes. Você, como criança, não pode mexer nessa substância. Fique atento, principalmente na época em que estamos usando álcool em gel para nos higienizar. O álcool, assim como os combustíveis, são substâncias inflamáveis, que significa que pegam fogo com muita facilidade. Para evitar acidentes, fique longe desses materiais. Caso seja preciso a utilização desse produto, faça sempre com a presença de um responsável.